Olá, muito boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindo. Temos aqui um varão entre nós, nosso grande xamã Ivanci. Uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, mais um encontro do, dessa alegria, né, chamada Festival Eloá. Hoje é uma satisfação imensa estar aqui com a queridíssima Isabel Inês Etes, psicóloga, aromaterapeuta, mas muito mais do que isso, são uns títulos, mas a Isabel é uma linda, um coração assim enorme que vai compartilhar com a gente hoje sobre um assunto tão caro para a gente, que é a autoestima sobre o mistério dos aromas. Eu estou aqui querendo saber desses mistérios. Estou aqui com meu caderninho na mão, as anotações. Isabel, são só ouvidos e gratidão, viu? Gratidão. Ai, Muito, gratidão. muito alegre mesmo você ter aceitado Que e sua bom. agenda Nossa, arrumando um espaço para nós. então tanta coisa, né, tá acontecendo ao mesmo tempo e tá dando para ouvir bem, né? Tá dando para tá ótimo. Bom, eu não fiz quando nossa, não sei nem por onde começar, né? Eu ia até fazer uns slides, ia colocar fazer, compartilhar aqui uns slides, colocar alguns conceitos, mas eu acho que é algo muito mais fluido, é uma troca, é uma roda, né? Então, eu acho que eu falei, acho que a gente vai trocar, vai ser uma coisa do coração e achei que esse chamado não era uma coisa muito linear, né? Então, por isso que não estou aqui eu e os guias para poder então falar disso, né? Eu fico muito feliz, assim, eu sinto mesmo daqui todo esse carinho, né? E essa verdade que a Júnia exprime com o trabalho dela, né? A gente sente, né? Eu a conheço e tudo mais, mas um pouco mas assim é algo que acho que transcende a questão mesmo é algo parece que muito mais grandioso assim, né? Um encontro aí de almas que a Júnia proporciona inclusive entre almas com outras almas. Eu creio que deve ter muitas histórias nesse tempo aí, né? 2 anos, né? Que tem aí refazendo aí essa condução desses círculos, dessas rodas. Então, deve ter muita história linda. Depois vai ter que sair um relato aí, um livro, um filme. E aí eu quero começar esse assunto exatamente pelo convite. Então, quando a Júnia convidou, né, e a gente chegou nesse conceito aí, autoestima. E aí, quando ela me chamou era para ser algo mesmo na área da aromaterapia, sob esse olhar da aromaterapia e não sob o olhar da psicologia, que se encontram em várias esquinas, né? Mas, e aí eu falei, nossa, é, é algo bem desafiador, porque autoestima é um conceito psicológico que ele entra em muitos meandros e a psicologia, desculpa, a psicoaromaterapia, que seria essa área dentro da aromaterapia que pode auxiliar nesse trabalho com o nosso, como nós nos enxergamos, como nós estamos no mundo, como a gente se percebe, é algo muito abstrato, é algo que é muito delicado, vai muito de cada pessoa e cada pessoa é um universo. E a cada ciclo a gente tá de um jeito, nós somos uma soma que se torna uma preciosidade
que a cada ciclo a gente vai demandar um certo tipo de situação que não vai ser a mesma do que há 6 meses atrás, por exemplo, né? Então, é como aquele rio que todos os dias o rio não é o mesmo, porque ele está correndo, ele tá em movimento. Então, como a gente vai falar de aromaterapia e autoestima nessa correnteza? Mas eu aceitei, né, esse desafio e aí eu começo a falar. Então vamos começar falando dessa palavrinha autoestima, que aí quando a Júnia me chamou, eu já trago aí, né, essa para minha autoestima, porque quando ela me convidou, né, que eu sei o alcance do festival, toda a energia que move, eu fiquei lisonjeada, né? Então, consegui receber essa honra, receber, que eu digo, é internalizar, né, essa honra de ser convidada, mas na hora fica aquela pergunta no ar, mas eu vou dar conta? E aí, ali a gente já pode começar a pensar, né? Quantas e quantas vezes, principalmente as mulheres, né, nós mulheres, nos perguntamos isso, né? Será que eu vou dar conta? Será que essa empreita, o que eu vou falar, será que vai ser entendido? Será que eu tenho essa capacidade? Será que eu sou merecedora? Então, a autoestima é isso, né? Como a gente se, se acolhe, como a gente se percebe, como a gente se estima. E é uma estima, é um reconhecimento que não é no sentido de que sou o centro do mundo ou sou assim em detrimento do outro, né? Então, assim, aquela questão da comparação, mas é como eu estou, qual é a profundidade que eu estou conectada com quem eu sou. Porque se a gente está conectada e conectado com quem a gente vai se estimar, porque a gente vai compreender o nosso valor dentro do que nos cabe. E aí o que eu percebo é que em muitos casos esse conceito ele é muito distorcido, né? Não sei, tá fazendo algum sentido? E eu queria saber se alguém tem se alguém quer fazer um parêntese, um compartilhamento de alguma coisa, até para a gente passar para a próxima. Alguém quer fazer compartilhar algo relacionado a isso? Mas está fazendo sentido, né? Então vamos Total sentido, Vera. ah, pode falar. Tá? Vai que tá lindo. Tá. Então é partindo daí que eu queria, que eu penso, que eu sinto da gente prosseguir. Dessa autoestima, dessa autopercepção a partir do nosso coração, a partir do nosso interior e não a partir do que seja esperado pela sociedade, por exemplo, a partir do que seja esperado por um modelo, vamos falar de beleza, por um modelo de padrão de beleza, um padrão de beleza que foi instituído e que ele pode ser verdade? Pode até um certo sentido, mas a gente precisa entender qual é a nossa verdade para a gente saber como como estar no mundo, como se perceber, como se estimar. Então, a gente falando de autoestima vai ser partindo desse princípio do nosso coração, para que a gente não caia numa armadilha que são as comparações, que são as questões internas, desculpa, que são as questões externas.
E, e aí, por que que eu falo que quando a gente vai trazer aromaterapia para esse assunto, a gente é desafiador? Porque a psicoaromaterapia, ela tem muitas abordagens. E a psicoterapia é a aromaterapia aplicada a demandas, a questões psicológicas. E ela vai ter muitas veredas. Assim como eu até comparo com as diferentes abordagens da psicologia, né? No caso, a psicoterapia clínica. Então, tem muitas abordagens. Todas vão conseguir empreender uma jornada com aquela pessoa que procura esse atendimento satisfatória. Não existe que a abordagem X é melhor que a Y. Então, para todas as demandas, todas as abordagens vão ter uma valia. E na aromaterapia, os caminhos que a gente seguir, todos os princípios que a gente seguir, vão ter resultado. Pode ser, e uma questão é a ligação, por exemplo, se a gente vai utilizar fazendo se valer da aromaterapeuta ou do aromaterapeuta, esse elo de confiança que vai ser estabelecido no atendimento, ele também vai contar. A indicação do óleo essencial para determinado ponto de vista, para determinada, digamos assim, para determinado quadrante da autoestima que a pessoa precisa trabalhar, tem N aromas que podem ser utilizados. E isso vai depender muito do momento que as duas pessoas, o interagente e a terapeuta, estão vivendo. É aquele encontro único, sabe? Aquele encontro único que desce e que naquele dia a pessoa está daquele jeito e que ela vai passar tal situação para que eu vá indicar chegar naquele aroma. Então, realmente é algo que não existe assim, pegar o livro e abrir lá na página tal e colocar para outra pessoa qual é. O que o livro, o que a tabela vai poder dar é um norte, mas nunca vai poder fechar a questão daquela pessoa. Então, o que é aromaterapia, né? Alguém não, né? Acho que todo mundo que está aqui já fez uso de óleo essencial para qualquer, né? Todo mundo. Alguém, né? De nós que estamos aqui, alguém nunca usou para nada ou nem sabe o que seja? Todo mundo já fez uso, né? Então, a aromaterapia, conceitualmente, em teoria, ela acontece a partir do uso dos óleos essenciais, que os óleos essenciais dentro da espagiria, ele é a alma da planta. Então é como se fosse dentro lá da Paracelso, todo mundo já ouviu falar, né? Um grande, acho que o maior alquímico, né, que já passou pela Terra. E ele dividia falava que a planta tem 3 instâncias, né? Ela tem o enxofre, que é a alma, ela tem o mercúrio, que é o espírito, e ela tem o corpo, que é o sal. Então, ele desenvolveu as 3 técnicas para extrair o óleo essencial da planta, que é a sua alma, o álcool da planta, então toda planta pode ser extraído o álcool e seria o espírito da planta, esse fogo, e o sal, que é esse corpo, que é a parte física. Então, isso tudo tem muitas simbologias. E a alma da planta é o óleo essencial, que é o extrato volátil. Por que volátil? Porque ele na temperatura ambiente, ali, deixar ele ali numa temperatura ambiente, ele vai volatilizar muito rápido. Por isso que é aromático. O aroma volatiliza e
vai fazer um efeito terapêutico no nosso sistema. O aroma, ele é carregado de uma complexidade química imensa. Então, uma gota, né, do óleo essencial, ela vai evaporar e a gente entrar em contato com esse aroma, vai produzir reações químicas no nosso organismo e vai agir de alguma forma. Né? Então, são plantas, são aromas medicinais. Então, a aromaterapia a gente pode considerar ela um ramo da fitoterapia, mas ela diferente, por exemplo, quando a gente fala da fitoterapia, a gente vai praticar ela em forma de chá, né? A gente vai fazer decocção, vai fazer infusão, vai fazer uma tintura. Aí tudo isso a gente está dentro do universo da fitoterapia. E aí quando a gente vai para a aromaterapia, porque a gente vai estar usando as plantas, então por isso que a gente diz que é um ramo da fitoterapia, mas é na forma de óleo essencial. Se eu pego uma casca de laranja e eu esfrego ela bem forte na minha mão e vou inalar, as partículas, né, as moléculas de óleos essenciais que a casca da laranja tem, que é essa essência, esse extrato que volatiliza muito rápido, ali eu vou estar em contato com um aroma, com um óleo essencial. Tanto que, por exemplo, se a gente vê lá um vidrinho óleo essencial de laranja, é a laranja prensada, onde vai sair o óleo essencial que vai vir da casca. Né? Então, eu tenho lá um óleo essencial de mirra, né, lá do Oriente. Então, é a resina que a árvore fornece, a gente coloca num destilador e vai resultar num óleo essencial de mirra. Então, Olha, nós tem isso aí. esse extrato que volatiliza. Deu para captar essa magnitude, né? A gente sempre quando vai estudar, às vezes até nem precisa ser um curso básico de aromaterapia, às vezes já um curso que já sei lá, cada escola tem um tipo, mas às vezes o módulo 2, o módulo 3, sempre se fala da extração. E no início eu achava, eu até ficava assim, meio impaciente, queria pular, tá bom, né? Pular logo, mas ali tá essa abordagem fantástica, né? Como que é incrível a sabedoria ancestral que vai experimentando, que vai abraçando se unindo ao reino vegetal nessa magnitude que faz com que a gente vá descobrindo como o reino vegetal é abundante, é generoso com a gente, né? Então, até aqui, assim, tá bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho que eu preciso de um... Tá perfeito, Tá? espetacular. Nalda, você tem alguma coisa, Nalda? A Nalda uma hora fez assim, você quer falar alguma coisa? É que na hora que você estava falando da questão de autoestima, porque a autoestima é tão amplo, né? Isso. E aí me veio a lembrança, eu comecei um trabalho novo em partes. Eu fiz ele durante 20 anos e fui convidada a fazê-lo de novo após 3 anos de parada. Então, quando eu fui ver todos os meus clientes de tal cidade, eu não conhecia aquelas pessoas. Eu fiquei muito nervosa. Aí saiu uma herpes aqui. O corpo Tudo, respondeu, né? e é incrível, o meu eu falo assim, gente, mas é porque todos, né, respondem, só que a gente não percebe, não Uhum. se dá o tempo. A segunda cidade, eu 20 e tantas escolas, olhei, não conheço essas pessoas.
Aí, de novo, ela começou aqui. Essa aqui estourou, ficou feio, mas estava de máscara, trabalhei. Quando foi estourar de baixo, ela ficou daquele jeito. Aí eu falei, opa, tem um negócio bem aqui. Tem alguma coisa errada. Uhum. Fui para o espelho, os exercícios que Júnior dá para nós, né? Aquela conversinha no espelho, né, Júnior? Cheguei Aham. no espelho e disse, oi, Nalda, tudo bem? O que está acontecendo? Eu acho também, quando você fala de autoestima, eu acho que nesse momento a minha autoestima estava lá embaixo, porque eu tenho competência, eu tinha muita experiência, por que eu estava Uhum. com medo de fazer uma coisa que eu sempre fiz? Então, Exatamente. eu acho também que tem a questão de autoestima aí. E você acredita que aí eu tive uma conversa comigo mesma que essa de baixo não saiu? Olha só. É incrível, a gente fica muito cético, né, com relação a esse diálogo interno que a gente pode estabelecer. Então, você viveu a experiência prática, objetiva, e a de baixo não estourou, porque você foi lá falar com o seu coração, que é aquilo que a gente falou no início. Então, eu comecei um trabalho novo, eu sei fazer isso. Por que que a gente duvida da gente mesma? Por que que a gente duvida da nossa capacidade? Então, a gente está sempre no externo, na comparação. Então, eu preciso fazer assim porque senão, então é sempre em detrimento, né? O outro, ele sempre vai conseguir fazer melhor que a gente. E não se trata disso, da gente estar competindo, da gente estar se comparando. Se trata do diálogo com o nosso coração. E a partir daí, a gente se conhecer o suficiente para se estimar, para entender o nosso valor, né? Retomando o que eu estava falando, e a gente então seguir em frente. E tudo que a gente fizer, a gente fazer com o coração. Então, quando a gente coloca a nossa verdade, a gente vai estar sendo verdadeiro com a gente e se estimando. E já vou. Você quer falar, Nalda? Não. Ah, tá. Achei que você tinha levado. Ah, tá. E aí a gente volta lá no reino vegetal. Então, eu falei, né, que a aromaterapia é essa terapia que acontece através do uso dos óleos essenciais e que é necessário, porque tem que acontecer através dos óleos essenciais, porque é o extrato volátil da planta que vai conter a complexidade química para a gente trabalhar o que a gente precisa para acontecer a aromaterapia. Então, às vezes, mas a gente pode tratar uma dor de cabeça tentando utilizar um chá de alecrim em forma de chá, não tem problema. Mas isso não quer dizer que eu vou estar substituindo o óleo essencial de alecrim, porque são princípios diferentes. São não vou nem falar da complexidade, né, química, eu vou falar da forma, né, como a planta está se apresentando. Não vai ser na forma de óleo essencial. Então, eu ali não vou estar praticando aromaterapia. Então, é só para ficar claro essa diferença. E que é a mesma coisa. Não é que essa vai ser melhor do que aquela, né? Então, mas o floral não dá certo, o floral de bar não dá certo comigo, aquela água, eu tenho que usar uma coisa forte, eu tenho que tomar óleo para eu ficar tranquila, eu tenho que tomar lavanda. Não se trata disso também, porque são abordagens diferentes e às vezes tal pessoa vai conseguir se conectar bem com aquela abordagem e a outra pessoa com aquela outra. Eu sempre faço esses paralelos. E aí, falando do reino vegetal, o reino vegetal, então a lavanda, já que a gente falou da lavanda, que eu falei aqui, ela não está preocupada se ela vai sair direitinho lá no destilador e nos dar aquele óleo. Ela tá manifestando o que ela tem. Então, cada um dá o que tem. A gente não precisa
se comparar ou tá tentando ser quem não é. A gente tem que ser quem a gente é, né? Existe um cântico que um tempo atrás eu tinha contato, que ele falava: nós devemos ser só o que nós somos. Nós não devemos ser o que nós não somos. Então, acho que isso é uma chave para a autoestima. Porque quando a gente sabe o nosso lugar, o que a gente é capaz, o que a gente abre o coração e não existe mais essa, né? Porque a autoestima ela está muito ligada ao outro, está muito ligada ao externo, está muito ligada à sociedade. Eu não sei se vocês concordam, se não é que concordam, mas faz algum sentido essa abordagem que eu estou trazendo, né? Porque eu senti de trazer esse ponto de vista, porque a gente já falou, a gente fala muito, né? Quer dizer, tem muito conteúdo, mas muito conteúdo às vezes que a gente colocar lá, né? Autoestima, é muito conteúdo que tá muito batido, tá muito relacionado à imagem, e eu acho que isso é muito mais profundo. Então, falando da gente fazer esse comparativo, a planta ela não está preocupada, ela sabe a força que ela tem, ela sabe o que ela tem que expressar. Então, ela não está, ela está ali, assim como, né, a flor da laranjeira, né? Falando agora, a gente falou da laranja, então a flor da laranjeira, aquela flor branca, linda, cheia de perfume, ela está simplesmente expressando o que ela é. E isso não é bom nem ruim, é o que é. E, bom, até aqui, alguém quer colocar alguma coisa? Fazer alguma... Podemos Ai, seguir? maravilhosa, Bel, sempre. Então, vamos seguir, tá dando, tá indo, né? E aí, agora vamos falar de uma parte prática, né? Vamos falar de óleos essenciais, de alguns óleos essenciais mesmo, para que a gente possa, como que a gente pode trabalhar com eles pensando no foco da autoestima, porque é a mesma coisa para a ansiedade. Quando a pessoa pergunta qual óleo é bom para ansiedade, todos, sinceramente, todos. Aí, para quem é, o que ela está vivendo, qual tipo de ansiedade é, né? E só o quem ela é já é muita coisa, porque é homem, é mulher, é um adolescente, é uma pessoa adulta, é um idoso, é uma idosa, é uma pessoa que está vivendo um luto, é uma pessoa que tem estresse já crônico, é uma pessoa que toma medicação. Aí, só ali a gente já, né? Então, é a mesma coisa. Qual óleo é bom para autoestima? Todos, porque todos vão ter alguma coisa para nos contribuir, para trabalhar a gente. E aí vai depender mesmo qual é o caminho que a gente está precisando, digamos assim, qual é a portinha, qual é a janelinha lá dentro da gente que nós estamos precisando abrir, porque às vezes tem uma situação que está presa e aí faz com que a pessoa fique muito fechada ou que ela se defenda demais e ela tá assim, então ela precisa, então vai ser tal óleo, né? E falando nesse ponto da defesa, teve uma situação esses dias que eu perguntei uma coisa para uma pessoa e a pessoa não respondeu. Ela se defendeu. E eu acho que se a gente for reparar no nosso dia a dia, a gente também né, se defende muito. E do que a gente está se defendendo? O que a gente precisa proteger que o negócio vem e a gente rebate? O que é? Eu sinto também
que tem a ver com a autoestima, porque se a gente está querendo proteger alguma coisa, defender a todo custo ou reagindo, porque também depois de uma certa idade, como a gente já vai adquirindo experiência e muito conhecimento e acumulando tudo, é normal que depois de uma certa idade, talvez ali dos 35, que é ali passou já, né, os setênios ali, passou a adolescência, a vida adulta, os 28 anos que a pessoa já se realizou, tal, né, em algum, não é uma regra, mas já tem ali algo que ela construiu, e aí com 35 muitas vezes vem uma crise, e assim vai. Depois dos 40, a gente adquire uma certa bagagem que é muito comum a gente começar a reagir e ter respostas sempre muito automáticas. A gente vive num automático onde a gente já está, às vezes, se descola, ao mesmo tempo que é que sempre vai avançando a idade, é muito comum a gente começar a se voltar mais para dentro. Ao mesmo tempo que a gente já está com muitos comportamentos automatizados, então a gente começa muitas vezes a reagir e não está tão consciente das nossas ações, das nossas atitudes, porque a gente entra num automático e está bem e vai. E aí essas situações que a gente precisa proteger estão enraigadas e a gente não tira elas para a gente refletir sobre isso. E aí a gente começa a defender algo que a gente já nem sabe mais o que é, porque a gente talvez desconectou do nosso coração em algum momento ali do caminho. E aí a gente precisa resgatar esse fio para a gente lembrar: eu sou o que sou, eu não sou quem acham que eu sou. Né? Ninguém conhece ninguém o suficiente para enfim, não, eu já sei como é que ele vai fazer já, eu já conheço. Não, ninguém conhece. Cada dia a gente é uma pessoa diferente, né? Porque normal, é um rio, né? Nós somos um rio, então estamos em movimento. Então, era esse outro ponto que eu fiz essa reflexão sobre essa reação que a gente passa às vezes mais no nosso dia a dia reagir e se defender do que de fato estar no presente e viver e realmente absorver, né, receber aquela situação e colocar de uma forma que não seja automática, que não seja uma reação. Sim, Júnia. Deixa eu fazer um comentário, Bel. Deixa eu ver aqui. Deu certo. Quero fazer 2 comentários. Um foi quando você falou da comparação. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de usar, que eu fico me lembrando também para mim, né? A gente tem mania de comparar o nosso bastidor com o palco do outro. A gente tem acesso ao nosso bastidor, mas não tem acesso ao bastidor do outro. Eu só tenho acesso ao que o outro apresenta, que é o palco. Então, a comparação é sempre injusta, porque eu olho para o meu lado B, né, aqui, sujo, empoeirado, né, bagunçado, por vezes, né, o que eu conheço de mim, ninguém mais conhece. E aí eu comparo esse pacotão todo com toda a luminosidade que o outro apresenta tantas vezes no Instagram. Né? No Instagram tem vários estudos de saúde mental mostrando o quanto tem sido prejudicial, inclusive aumentando intervenções cirúrgicas. Né? Uso de filtros do Instagram, a pessoa não consegue se ver sem o filtro, por isso que esses exercícios que a Nalda falou, a gente gosta muito de fazer no grupo, né? De se olhar no espelho, né? Olhar assim, sem filtro, e como que é? Né? Como que eu me olho? Então, se eu for comparar com alguém, que seja comigo,
porque eu vou olhar, eu conheço meu lado B, conheço meu bastidor, eu olho para o meu palco, eu vejo para minha história, eu comparar a Júnia com ela mesma, outros períodos, né? E quando olhar para alguém, ter sempre em mente que ela tem esse outro lado. E o que você falou agora, sobre a gente ser um rio, né? Tem um livro da Elizabeth Matinango que eu adoro, que ela fala assim, ela explana bastante sobre isso, falando como que é desrespeitoso a gente achar que conhece alguém. Nossa, é uma grande máxima essa, né? A gente falar, eu conheço fulano. Você reifica a pessoa, você congela a pessoa e coloca naquele lugar que você enxerga. Aí você fecha a pessoa numa caixa e aí fala, conheço. Ai, você me decepcionou, né? Porque você não é aquilo que eu esperava, aquilo que eu esperava que você fosse. Então, quão As desrespeitoso. expectativas, né? E aí, como que é a gente se abrir para acolher o outro naquilo que ele é, nessa inteireza, nesse rio, né? Exatamente, nessa Maravilhoso. inteireza, né? Essa palavra é fantástica, né? Essa inteireza desse, Peraí, vou desligar o microfone aqui. Fechou. e esse rio que a gente é, né? Acho que É, esse então é uma analogia muito fantástica, né? A gente se vê mesmo como um rio. E a outra analogia, né, que também emergiu quando eu estava preparando, refletindo, é essa, né? Porque a gente está falando da autoestima, sobre todos esses mistérios, né, dos aromas. Então a gente passou um pouquinho pela questão do reino vegetal. Então a lavanda, né, a casca da laranja lá com aquele cheiro super forte, né, de uma mexerica, ela ela tá expressando quem ela tá dando o que ela tá simplesmente ofertando e não tá preocupada se vai ser forte demais para fulano ou para ciclano, ela tá se expressando. Então, a gente fazer essa analogia da autoestima sob esse ponto de vista também, dessa manifestação. E sempre o nosso referencial vai ser, como a Júnia também falou agora, somos nós mesmos, né? Nosso coração, a gente mergulhar no profundo que a gente é. E aí, quando a gente mergulha, não tem como a gente não se estimar. E por isso que é um grande mistério. Eu acho que acho que tudo aí é um mistério, né? A gente está falando de coisa realmente muito misteriosa. E tá diante desse termo, eu faço até um encontro com isso que a Júnia falou, né? Do livro que ela citou, né? De falar, eu te conheço, né? E não sabia que você seria capaz de fazer isso, né? Que é esperar do outro algo e aí o outro não atende e a gente se decepciona e tudo mais. Eu até esqueci já o que eu ia falar. Nossa! não tem jeito, as janelas vão se abrindo, são os hiperlinks, né? A gente vai abrindo aquele monte de link, assim. É por isso que eu adoro essa história de Instagram, né? Então, quando você pensa, eu falo um negócio que eu gosto de falar também. Fala. Olha, eu só estou esperando a hora que a Mura vai falar, porque tudo que fala de autoestima, eu só penso na Mura, porque eu não conheço uma pessoa que tem, assim, mais autoestima do que Mura, Maria José, É verdade, é né? verdade, é Porque não é verdade. soberba, né? É isso que é Isso, interessante, é ali um limiar, sabe? Nós não estamos falando de autocentramento, não estamos falando de soberba, de isso não. arrogância, de se E eu achar, lembrei né? É saber o seu tamanho.
aqui. E se todo Exatamente. mundo estiver no seu lugar, tá maravilhoso, porque cada um é único. Então, isso tudo que a gente está falando aqui é muito o que a Moura fala pra gente, e muito mais do que falar, Exatamente. porque falar é fácil, né? O negócio é viver, e ela vive, tá aí. Hoje eu coloquei uma coisinha no Instagram que tem tudo a ver, que é um trecho do livro da Lígia Fagundes Telles. Olha. Ela fala: ouça, Sim, Virgínia, é preciso amar o inútil, criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher as rosas, escrever sem pensar em publicar, fazer coisas assim, sem esperar nada em troca. Então, eu vejo muito do que você falou como essa mente capitalista utilitária que pensa que tudo tem que ter uma utilidade. Se eu não me isso. encaixo nessa engrenagem do jeito que eu imaginei, eu também não estou respeitando o meu ser, né? Nesse mesmo sentido que eu falo assim, de olhar para o Uhum. outro e falar assim, nossa, eu estou decepcionada. A gente também se olha assim, poxa, Júnior, esperava mais de você, né? Se olha lá no espelho Porque eu, com essa mente utilitária, achando que a vida tem que ser útil, que eu tenho que ser útil, o que é a magnitude da vida, o mistério da vida, né? Que é o que você ia entrar. Isso, exatamente. Então, assim, a gente está falando do mistério. E eu acho que não só os aromas, mas até esse conceito de autoestima, que é quando a gente. Por isso que eu achei legal essa palavra, mistério, e até a Júlia falou, eu gosto muito dessa palavra, porque quando a gente está diante do mistério, a gente. O que nos resta? Não nos resta mais nada, a gente se desarma. A gente está diante de um inusitado, a gente está diante de um mistério. Então, o que vale conceito, né? Do que se vale? A gente se rende, exatamente. Porque tá bom, eu não sei, eu não tenho nenhuma capacidade de discernir, eu simplesmente estou. E isso que você falou, Júnia, da autoestima, de sair, que não é autocentramento, não é soberba, né? Então, a Mura, ela realmente, a Dona Maria José, é um exemplo disso mesmo. E eu queria falar eu queria, se quando o Mura quiser falar, tá? É só fazer assim, pode ir. Peraí que o Paulo chegou aqui. Tá. Aceito. Eu tenho noção de Tá certo. Gata, deixa eu dizer assim, eu gostei muito de pensar que eu amo a Deus. Então, isso aí não tem como negar esse que é a Bel. Mas uma coisa que a Bel falou, e eu assim, quando ela fala assim, que a planta está ali para servir, né? Não está preocupada, ela sabe que ela tem para dar. Isso que eu gosto de ter essa visão de mim também. Né? Eu sou para dar, né? Se serve para você. E assim, na questão da autoestima, o que faz ser assim, o que vocês escreveram, é a ciência, pelo menos eu acredito que eu tenho, de que eu sou filha de Deus. Né? Quando eu Deus, eu sempre tenho aí essa função. A prima de Vinal. Tira isso de mim. Não tem duas eu, né? Só sou eu. Eu sou. E como você falou agora, né? E eu estou aqui a serviço, né? Não sou um servidor, isso já
que é uma experiência também, né? Quem serve a dor, vive o sofrimento. Da luz, então, é uma escolha. Exato, e isso faz muito sentido, né? Obrigada, obrigada mesmo. E isso faz todo sentido para a gente aplicar mesmo, né, na nossa vida. E em pequenas janelinhas ali, aos pouquinhos, e vai vendo como que isso faz, como esse efeito faz na nossa vida, né? E falando praticamente, né? Falando de forma prática de alguns óleos essenciais, né? Que no início eu fiz a pergunta, né? Se todo mundo já tinha ouvido falar, então a gente falou um pouquinho da aromaterapia, o que que é, e para falar das plantas, né? Quais podem nos ajudar em alguns aspectos. Então, primeiro que para esse mistério da autoestima, né? É importante que a gente coloque a nossa intenção, que a gente coloque esse foco, né? Eu quero utilizar, eu quero trabalhar para isso, porque aí a gente vai estar inteiro, a gente vai estar com todo o nosso ser para aquilo. Se bem que às vezes as plantas, elas são muito generosas com a gente e às vezes sem a gente perceber, elas vão nos auxiliando, né? Eu tive uma experiência que estava usando de uma forma um pouco sistemática o óleo essencial de patchouli, que a gente vai falar dele, mas eu estava tomando também um floral, né? Um floral de Bach, que é o Rescue, que é uma fórmula de emergência, né? Que é chamada do sistema do floral de Bach. Mas eu estava usando muito num automático. O óleo essencial de patchouli também estava usando sistematicamente, mas de uma forma meio automática, e era mais por causa do cheiro, que eu gosto muito. E veio um turbilhão, né? A vida apresentou um grande turbilhão e a gente foi mexer naquilo tudo e mexeu em vários aspectos da vida e, né, com vários sentimentos, né, de incerteza, de um medo, uma tristeza, várias coisas. E aí, quando a poeira tinha baixado um pouco, passou uns 2 meses, eu me dei conta, né, como se fosse, e hoje, até hoje, eu me lembro como se fosse a, a posição que eu fiz, né, como se fosse colocar a mão na cintura, olhar para um lado, olhar para o outro, uma certa manhã que eu me dei conta que eu estava enfrentando tudo aquilo de uma forma que talvez eu não enfrentaria. Não, eu estranhei com um certo dia como eu estava, o meu estado. E aí eu olhei para os vidrinhos e eles falaram comigo, né? Então, o reino vegetal, ele tem a sua sabedoria. Então, por isso que no início eu falei um pouquinho da questão da extração, porque, né, que o óleo essencial é considerado essa alma da planta, né? Isso que volatiliza e isso que acompanha, que nos acompanha, né? Que o aroma vem, ele fixa. Então, e aí por isso que eu falei um pouco disso, para a gente perceber essa magnitude do reino vegetal. Então, como muitas vezes a autoestima está ligada também a um coração fechado, às vezes, a algo de defesa, como eu falei, né, a questão da defesa. Então, o óleo essencial de gerânio, o próprio, até fazer um paralelo com o próprio chá, pessoas que costumam ter certa taquicardia, um estado muito ansioso que afeta o ritmo cardíaco, por exemplo, o chá do pelargônio, né, que é da folha do gerânio, é muito bom. Então, o óleo essencial de gerânio, a grande chave dele na psicoaromaterapia é abrir o coração, que é desarmar. Então, é desarmar essa chavinha que nos defende, que a gente está reagindo, que a gente está tendo que travar uma luta com sei lá quem, né? Com sei lá por quê.
E o óleo essencial de gerânio, apesar de ser a destilação da folha, né, de um tipo de pelargônio, ele tem um aroma floral maravilhoso, e vai ser muito, muito interessante quem quiser fazer essa experiência, né? Sempre a experiência com o óleo essencial na psicoaromaterapia, a gente não pode saturar o nosso organismo com ele. Então a gente vai usar pouco e pode até usar mais vezes ao dia, mas tá em exposição ao aroma de forma pontual, para não saturar, porque também a gente, querendo ou não, a gente está em contato com outros aromas no dia a dia. E de certa, não só pela gotinha a gente consegue captar uma molécula da alma da planta. Se a gente está lá cozinhando e a gente pega o orégano, esfrega e vai subir aquele cheiro que sobe, são as moléculas aromáticas do orégano. Então, a gente está em contato, né, com isso. A gente vai descascar uma mexerica, a gente está em contato, a gente vai usar a canela e a canela evapora e vem aquele aroma bem mais sutil, não é como o óleo essencial, claro, mas é mais sutil, mas ali existe alguma coisinha. Então, por isso que a gente sempre tem que usar com parcimônia. Mas, de forma prática, um dos óleos essenciais que mais salta quando a pessoa pede para essa questão da autoestima, principalmente a depressão que vem que uma das causas profundas seja como a pessoa se vê, né? Aquela pessoa que está sem nenhuma autocompaixão, né? E que nada tem a ver, acho que eu achei muito importante o que a Júnia pontuou, né, quando falou como a Dona Maria José é um exemplo dessa questão da autoestima, que não é soberba, que não é se achar o centro do mundo, que não é um autocentramento, mas depois o próprio testemunho da Dona Maria José, que é se inspirar numa planta, numa flor. Então, a margarida, ela desabrocha e ela dá aquela beleza, ela fornece aquilo e ela está ali a serviço dessa beleza. Tudo bem, é ali que ela vai atuar. Então, o óleo essencial de gerânio, ele pode auxiliar bastante nisso, então nessa reconexão com o coração. Muitas vezes, quando há uma grande insegurança, o medo mesmo de dar passos, eu acho que eu diria mais a insegurança mesmo. E aí titubeia, a gente escorrega nessa autopercepção. E como eu falei, né, que eu hoje já não faço tanto uso, porque tudo são ciclos, né? Mas é o óleo essencial de patchouli, né, que é uma folha também, é destilada, é destilação da folha, que tem um aroma bem amadeirado. Então é incrível, né, que uma folha de uma espécie traz esse aroma tão floral como o gerânio e um outro tão amadeirado, que é folha também, como óleo essencial de patchouli. É um óleo bem mais grosso, porque ele tem uma outra cadeia molecular, então ele se apresenta de uma outra forma, né? Tem mais isso, essa grandeza química que está dentro do reino vegetal e que é um show à parte, eu diria, né? Para mim, os átomos, eles são outro grande mistério, né? Então, enfim, mas não vamos entrar nisso agora. Então, o óleo essencial de patchouli, ele é quando então vem mais relacionado à insegurança, então algum medo, até aquela, sabe quando às vezes a pessoa precisa ousar, ela está precisando ousar, porque às vezes, que é exatamente isso, às vezes a autoestima é tá tão maculada, que ela às vezes precisa de uma atitude de ousadia. Eu diria que isso não quer dizer que não é irreverência, não é no sentido de irreverência,
mas é uma ousadia, sei, acho que essa ousadia a serviço da luz, como a Mura falou. Então, o óleo essencial de patchouli, como o óleo essencial de vetiver também, que ele também tem esse aroma amadeirado, bem mais amadeirado, ele é fortíssimo e inclusive eu já dei algumas dicas em alguns que a gente fez assim, que o óleo de vetiver, inclusive, ele é muito caro. Dá para comprar em 10 pessoas, um vidrinho de 5 ml, e eu falei, vocês comprem, e aí a gente faz uma diluição num álcool. Às vezes você pega um vidrinho de 10 ml de álcool de cereais e coloca 5 gotas de vetiver, você usa como óleo, é o seu óleo essencial de vetiver, e ele vai potencializar, né? É como se a gente sutilizasse, então ele vai estar ainda mais, ele vai ter propriedades, inclusive misturadas ao álcool, que vai fazer um novo trabalho aí misterioso. Então, muitas vezes é bom a gente ter um óleo de base, e o vetiver é maravilhoso para isso, que é esse aroma mais terra, mas aí sempre emperra nessa questão do valor, né? Então eu falo, pode comprar dividido e diluir e usar tranquilamente diluído no álcool de cereais, que o aroma vai ser tão forte quanto. E aí o aroma, o vetiver, ele é raiz, é a destilação das raízes desse capim, que é altamente aromático, e ele vai ajudar quando a gente está bem desconectado. Talvez a gente, até a pessoa às vezes ela tem uma questão de uma conexão, uma questão muito abrangente do universo, mas a gente precisa ter um equilíbrio, né? Porque a gente está aqui na Terra, então a gente precisa ser como árvore. A gente tem essa conexão com o cosmos e tal, mas a gente está aterrado aqui, e às vezes a gente não se aterra, e aí a gente esquece quem a gente é, né? A gente começa, muitas vezes a pessoa fala, eu me odeio, né? A pessoa chega para o atendimento e fala, eu não sei, eu olho para mim, né? Me odeio, eu não tenho muitos relatos. E o óleo de vetiver, né? E por que que a pessoa está, né, com aquilo? Então a gente vai ver as causas, mas é óbvio que essa pessoa, a autoestima dela já foi para o espaço há muito tempo. Então, o óleo essencial de vetiver, ele aterra e lembra, olha quem você é. Então, também é um óleo que auxilia. E aí, imagina, a gente pode fazer algo que una o vetiver, por exemplo, com o óleo essencial de gerânio. E a gente vai ter o que a gente chama de sinergia, que é então essa união molecular que vai resultar num terceiro aroma, né, que é mais do que só os dois óleos juntos, e vai poder auxiliar, assim, de uma forma potente. Então, assim, uma sinergia de gerânio com vetiver, ela é muito potente. E seria, eu acho que a sinergia para essa live de hoje, né? A gente poderia falar de muitas outras. Uma que eu queria pontuar, que é a flor de laranjeira, que é o Neroli. Só que a gente esbarra no valor, né? É muito alto, é mais difícil, não são todas as empresas que têm, mas a gente pode, por exemplo, com a flor ter alguma experiência, porque a flor de laranjeira, ela realmente ela tem um aroma que ela é como se ela trabalhasse o ápice, é como se fosse assim, a pessoa está precisando só de uma terminar de empurrar a porta para ela concluir o trabalho dela, não é concluir, né? Acho que concluir é muito fechado, mas para ela dar aquele grande passo, sabe? Quando a gente está diante de dar aquele grande passo, e às vezes o passo é até o nada, né? É o nada, é se jogar no nada. E o óleo de Neroli,
ele traz esse arquétipo primeiro porque é óleo de flor. Então a flor acabou, ela se expressou ali, né, máxima. E ela reproduz. Então ela tem essa magnitude, né? Ela reproduz, ela louva, ela reverencia. E porque as próprias propriedades químicas desse óleo essencial, no caso da flor de laranjeira, ele vai auxiliar muito tanto o coração quanto a mente, né? Vai fazer uma ligação. E para fechar, um cítrico, que eu acho que também, né, porque o óleo de néroli, ele é a flor, né, da laranjeira, então ele não é um óleo da casca de um cítrico, porque depois que eu tive uma professora de aromaterapia que era uma grande alquimista nas sinergias, né? As sinergias é isso, é quando a gente une 2 ou mais óleos essenciais e a gente tem um aroma. Então ela sempre tinha ali ela falava, vamos montar um boneco, né? Vamos montar um ser. Então a nota floral, a nota de base, uma nota média e uma nota cítrica, porque ela falava, né, que o cítrico ele dava um enlace, não é uma regra, é uma vertente de trabalho, né? Mas para falar de um óleo cítrico, eu diria o limão, porque ele tem a sua essa parte sóbria, sabe? Ele traz uma mensagem, digamos assim, de sobriedade, de equilíbrio. Ele trabalha, né, no campo fisiológico, ele trabalha o fígado. E o fígado é um órgão que, energeticamente, ele é muito importante, né, no nosso sistema. Ele tem muitas capacidades e ele está ligado também a muitos desequilíbrios, né? Principalmente sob o ponto de vista da medicina tradicional chinesa, né? E o limão, então, até por essa simbologia dele trabalhar o fígado, e quando a gente está num desequilíbrio de fígado muito grande, pode ter certeza que a pessoa está vivendo a raiva em algum nível, e uma raiva não positiva, porque às vezes a gente acontece uma situação e a gente vai, e às vezes é uma raiva que acomete a gente, mas a gente faz, era aquela força que precisava para a gente realizar algo. E aí a gente usou ao nosso favor. O problema é quando isso está em desequilíbrio. Então, às vezes a pessoa está... eu vou pôr mais perto pôr o microfone mais perto aqui. Então, quando a gente está com alguma questão né, relacionada ao fígado, a gente pode... O aspecto psíquico, emocional, energético, a gente pode se perguntar se não está sendo vivida uma raiva em algum nível. E o limão, ele vai trazer essa simbologia, né? E ele tem esse aroma sóbrio, um aroma seco, e é como se ele trouxesse o essencial. Então, a gente se vê, então pensando na autoestima, a gente se vê sob a mensagem do limão, é isso, é a gente se ver como a gente é, sem adorno, sem firula, sem romantização, sem nhenhenhé. Então, eu sou uma flor, eu me dou como sou, nem mais nem menos, né? Então, seria um cítrico de uma forma geral, para mim, assim, é o limão, sempre de uma forma geral, né? Porque cada demanda, para cada pessoa, para cada momento que ela está vivendo, vai ter talvez outro, né? Então, nunca é uma coisa fechada.
Você quer falar, Andréia? Que eu já estou encaminhando já o assunto, já podemos encerrar. Você levantou a mão, Andréia? Não. Sim, eu quero fazer uma pergunta. Boa Sim. noite a todos. Eu quero saber se tem alguma contraindicação. Tipo assim, uma pessoa que tem pressão alta, tem algum óleo essencial que ela não pode fazer uso? De forma geral, para não ter uma indicação mesmo atravessada, o óleo essencial de alecrim, o próprio manjericão, não o manjericão doce, mas o manjericão de uma forma geral, por precaução, né? Indo para mais do que para menos. E há controvérsias, mais o óleo essencial de gengibre, mas há controvérsias, né? Só que de forma geral é o óleo essencial de alecrim que é bom evitar, é melhor evitar. Aí, como há casos e casos, né? A minha mãe, ela precisa controlar a pressão, ela tem uma questão genética hereditária de hipertensão e ela começou a utilizar aromaterapia. No início era meio desenfreada e eu dava um freio, né? Porque a gente não é um cheirinho, é uma coisa forte, né? Em alguns casos é uma bomba. Então depois começa a dar um monte de efeito rebote e a gente não sabe por quê. Aí ela já estava familiarizada, ela já estava percebendo como o corpo reagia. E aí depois ela fez um tratamento que ela é como, né? Eu sou como ela, tem pouquinho cabelo, o cabelo cai e tal. Aí ela foi fazer um up, né? Com o óleo essencial de alecrim. E aí ela ia controlando. Então ela ficou uns 6 meses fazendo de tempo em tempo o uso do alecrim com óleo de, acho que era, não lembro se era jojoba, que ela usava junto, né? Que é o óleo vegetal para diluir, para ir fazendo as massagens. E ela conseguiu, não teve, né? Essa questão. Mas sempre via de regra, alecrim com quem tem hipertensão, já evitar de cara. E para crianças? Para criança tem uma. Aí, quando a gente fala de aromaterapia, e aplicação, aí tem os públicos de exceção. De forma geral, o público de exceção é bebê, criança de 2 a 12, por precaução a gente coloca até 12, mas poderia ser aí até 8, 9. Gestante, obviamente, lactante e idoso, já o idoso de 70 a mais. Então, esses são os públicos de exceção. Então, nesses casos, a gente não vai, hortelã-pimenta é bom para alergia respiratória. Jamais a gente pode, não se usa óleo essencial de hortelã-pimenta com criança com menos de 6 anos. Eu usei no meu menino, tinha 3, não aconteceu nada. Não tem problema. Quer dizer, não tem problema. Realmente, ok, não aconteceu nada. A criança tem uma predisposição à epilepsia, um uso muito frequente do óleo essencial de hortelã-pimenta, ele pode desencadear uma crise epilética. Então, por isso, sempre a gente precisa respeitar essa questão dos públicos de exceção. E aí a gente vai fazendo, a gente pega os livros e vai vendo pelas experiências as dosagens, em que idade que pode, né? Então não é que, meu Deus, eu coloquei no difusor e os meninos estavam na sala. Não tem problema, né? Mas sempre você tá com a antena ligada, né? O óleo essencial de alecrim, a inalação é bom evitar também, de 6 anos para menos, né? O eucalipto, se você diluir para você fazer uma massagem no peito, com 4 anos, com 5 anos, você já pode utilizar. Agora, não vai usar nos pequenos
o eucalipto lá na água quente e põe eles para inalar, porque está congestionado. Não, aí não pode, porque a inalação ela vai ser mais rápida, a ação, do que se você passar bem diluído. Você pega um vidrinho lá assim de uns 30 ml, aí você coloca o olhinho de girassol lá dentro, um óleo de amêndoa doce, que é o vegetal, né, que é o gorduroso. Aí naqueles 30 ml você coloca 3 gotas de eucalipto, aí você sacode bem e aí passa, né, durante uma semana inteira para amenizar aquele muco, um espirro. Aí você pode usar assim. Então, a forma de uso, ela também tem aí como é que eu vou dizer assim, como o óleo essencial entra no organismo, né? O bom é que hoje em dia, o bom que eu digo é bom e ruim, né? Mas a aromaterapia, ela tá muito bem difundida. Então, se a pessoa se propõe a ler, estudar e tá sempre assim vendo um canal que é confiável, né? Porque hoje tem muitos canais confiáveis, tem referência, eu posso passar, né? Ou muitas vezes acontece assim, a pessoa, eu atendo, faço um atendimento e ali a gente também faz um apanhado geral, um mini curso. E aí a partir dali a pessoa, né, vai podendo, já vai entendendo, já vai compreendendo e já vai caminhando aí. Então é isso, sabe, Andréia? Bem os óleos essenciais desses mais comuns, para criança pequena a gente evita, né? O alecrim, a gente evita hortelã-pimenta. No caso do eucalipto, a gente evita a inalação direta. Eu acho que a priori, assim, esses 3. Aí, mas ele tá espirrando, tá congestionado, queria fazer ali na água quente. Aí você faz com limão, né? Para poder abrir as vias aéreas no caso de criança. Mas enfim, a gente vai, acho que está passando demais do horário, mas eu fico também à disposição. Lá no cartaz, né, tem o meu Instagram, e acho que tinha, né, uma pergunta aqui no chat. O adulto garganta inflamada. A copaíba é sempre muito bem-vinda, né? Pode ser o próprio uso externo dela mesmo na garganta, o uso tópico. O óleo essencial de tea tree também dilui o óleo essencial de tea tree num óleo vegetal e também passar na garganta. Se a pessoa porque é como nós somos, né, brasileiros, a gente tem essa familiaridade com a copaíba, mas tem algumas pessoas que eu já conheci, umas 2 pessoas que têm alergia à copaíba, mas não havendo essa contraindicação, essa hipersensibilidade, a copaíba ela pode ser usada internamente. Então, uma semana, 2 gotas num mel, pronto, ela já auxilia assim, que limpa muita coisa. Aí outros usos internos, aí depende muito de cada pessoa, e aí geralmente eu indico mesmo só na consulta, nesses contextos, né? Mas assim, eu acho que a gente já vai encaminhando, né, para o encerramento. Tem muitas pessoas, aliás, entraram muitas pessoas e eu quero agradecer, né? Tem a Ivanci e a Andréia, nossa, demais, a Rosana, que já conheço de muito tempo, que foi através da aromaterapia que a gente se conheceu e ela aprofundou, né, nos conhecimentos, a Dona Maria José, a Tati, agradeço demais também a presença. As outras pessoas, né, a Nalda eu conheci hoje, as outras que entraram também estou conhecendo hoje, mas eu agradeço muito, 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 nossa, e Júnia, eu fiquei assim muito honrada, né? Repito o que eu falei no início, né? Quando você convidou, nossa, né? Falando de autoestima, né? Que foi como a gente começou. Será que sou eu mesmo que ela queria? Né? Será que ela tem certeza que
Então é isso, né? Desculpa aí ter dado tanta volta, né? Até esqueci uma hora que eu ia Né? falar, meu Deus do céu. Maravilhosa. Todo mundo aqui atento, né, galera? Só Nossa, no... o mano anotou ali, ninguém. Olha, gente, eu vou falar, Andréia, você vai ficar patrão. Eu não vou falar que Anotei. a Júlia também. Mas é, Eu ai, queria gente, fazer uma pergunta de milhões, sabe? uma pergunta de milhões. Eu gostei da sua definição. Foi você que falou que a roda da Cena das Duas era a cena de milhões, né? Não, na hora que eu vi, né, a Sonja, a Tânia e a Lúcia, eu falei assim, vixe, acho que é porque eu tinha acabado de ver alguma coisa nesse termo. Eu adorei, é isso mesmo. Eu lembrei do meu professor de Ayurveda, porque você estava falando, eu fico assim, encantada, né? Imagina, eu estava vendo os rostinhos aqui das pessoas. Naquela live que a gente fez, eu fico imaginando assim as carinhas das pessoas vendo, te ouvindo falar sobre esse universo, né? Que para algumas pessoas é algo próximo e para outras pessoas é algo tão distante, é a natureza lá em Yoká, é a planta lá em Yoká, né? E aí você falando assim da alma, né, de uma forma tão íntima, isso faz a gente Aham, se encantar e se abrir e dá uma vontade de se aproximar, né, falar assim, sim, gente, que eu também quero ter essa intimidade, eu quero me abrir para receber essa cura das plantas. das E aí eu plantas. fico pensando assim, aí que vem a pergunta de milhões, tipo assim, nem sei se é uma pergunta, se é aqui uma reflexão, sei lá. Hum, Eu lembro do meu professor de Ayurveda, um deles, né, ele falava que como é que a gente. Ele falava assim mesmo, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que a gente hum, faz para ajudar a pessoa a fazer aquilo que ela sabe que precisa? Porque não dá nossa, uma sensação assim de que, nossa, ela está falando, tem essa é a pergunta de razão, não US$ 1 milhão. é? Tipo assim, nossa, o que ela está Uhum, falando tem todo sentido. Eu tô entendendo, cara. E aí? Como é que faz para uhum. fazer? Como é que Nossa, faz para botar em prática, né? A questão da autoestima, eu fico pensando muito pelo viés assim de que eu achei muito linda, sabe, a trajetória, o percurso que você escolheu para trazer a gente até aqui. Foi uma viagem como você estava falando, né? Eu senti mesmo, a gente entrou no barco junto com a Bel e a gente navegou esse rio que é a gente, né? Esse movimento. tá gravado, né? Tá gravando, né? Porque isso ali foi ótimo. Então foi uma viagem muito bonita e assim, para a gente expressar aquilo que a gente é com toda a beleza, com toda a unicidade, a gente precisa reconhecer de onde a gente vem, né? Uhum, Quais são as minhas raízes, a minha origem, daí que vem a minha autoestima, né? Imagina, eu sou filha da uhum. Maria, do Manuel, sou Sim, neta do Raimundo, da Maria, sabe? Do José, da Almerinda. Quando você vai buscando assim esse fio, gente, como que você não chega nessa fagulha que a Moura fala? Né? Como uhum. que eu não olho e vejo isso? Gente, eu tenho que cuidar da filha da Maria, do Manuel, cuidar da Exato. neta. Imagina, se eu me encara. É uma preciosidade nessa sucessão, né? Então a gente é uma preciosidade nessa árvore, nessa grande árvore, né? E quando a gente olha mesmo com essa gratidão, com essa reverência também às nossas origens, a tudo isso, tem um poder tão grande, né? Eu convivi com a minha avó materna por 6 anos só, porque eu fui para o Tocantins, eu tinha 6 anos, e ela ficou, né, lá em Santa Catarina, e depois eu a vi uma vez, e ela faleceu, infelizmente, muito cedo, eu acho, porque, enfim, foi uma situação, e
E é muito interessante porque eu diria que é uma das pessoas que é mais presente na minha vida e é um mistério. Então, a presença dessa minha avó materna na minha vida é eu estar diante de um mistério e que isso que ela representa, que ela simboliza, traz uma força e um significado que reforça esse mistério, mas que é uma ferramenta, eu diria até, para auxiliar, às vezes até nisso, nessa pergunta de milhões que você falou, né? De mergulhar em fazer o que eu tenho que fazer, sabe? Não sei se faz sentido. É muito profundo, né? Tudo isso. É sentido, então Uhum. faz sentido, né? Faz sentido, exatamente. Exatamente. E às vezes a gente acontece isso com um contato com um óleo essencial. E né, acontece coisas muito misteriosas às vezes, porque comigo foi assim com o óleo essencial de patchouli. Quando eu senti, né, o aroma dele a primeira vez, existia um sentido ali. Então é inexplicável, né? E, quer dizer, a gente sabe, né? Como o cheiro, o nosso sentido do olfato, ele é muito esquecido, mas a gente tá com, ele regula as nossas memórias, ele regula tanta coisa na nossa vida e a gente, né? Então, quando eu senti o aroma do óleo essencial de patchouli a primeira vez, eu tive um insight de sentido. Bem isso mesmo. E para fechar o juro, que aí eu quero que a Júlia já encerre, essa questão da natureza, né, que você diz, uma vez eu acho que agora há um pouco tempo eu li uma frase do Leandro Carnal, Leandro não, ai meu Deus, Ailton, né? Ailton, não, ai meu Deus, eu tô confundindo Ailton Krenak, isso, nossa, que ele é viagem que eu fiz, é porque eu maravilhoso. tinha, o É Ailton porque o Leandro Krenak. Carnal também é fabuloso. É porque o Leandro Carnal eu tava vendo um videozinho curto dele agora no final da tarde, acho que foi por isso. Mas ele fala assim, né? Acho que é ele que colocou essa máxima de que tudo é natureza, né? Então, por que né, a gente se desconectou? Mas aí a gente se desconecta da vida, porque tudo é natureza. Inclusive esse computador, né? Que a gente está utilizando, essa tecnologia que a gente está utilizando para se encontrar. Então, por que a gente se apartou? Onde que foi que a gente cortou, né? E é muito simbólico a gente se propor, nem que seja numa ínfima parte, a gente restaurar o reino vegetal em algum nível, seja em pegar, em colher sementes e ver o processo de germinação delas e estar em contato com isso, numa simbologia de que, resgatando essa natureza, a gente pode trazer para gente, para resgatar a nossa natureza. Porque aí quando a gente resgata a nossa natureza, a gente resgatou tudo, né? Resgatou a autoestima, resgatou tudo. Então, é muito simbólico, né? A gente é uma coisa só, mas a gente deixa isso na palavra. E aí eu acho que o viver, né, como você comentou, Júnior, então a gente entrou no barco e a gente foi vivendo. Porque quando a gente vive, então por isso que a Mura, né, a Dona Maria José, pode ser vamos falar de alguém, vamos falar de autoestima sob o ponto de vista de alguém, a Mura, porque ela vive, então é a verdade. Então o que tem verdade não tem dúvida e inspira e a gente consegue se conectar porque a pessoa está vivendo aquilo e não só está na palavra ou está só no nível mental, né? Então, isso eu agradeço demais, demais, mais uma vez por essa oportunidade de troca. Maravilhosa. E é por isso que a Clarissa já falava lá no primeiro livro, que foi o nosso start do nosso grupo, que é a Ciranda das Mulheres Sábias. Quando uma pessoa vive de verdade, todas as outras também vivem. Olha só que legal. E
olha a potência da gente ser, porque a gente, entre aspas, autoriza os outros a serem também. Você falar é uma coisa, mas o exemplo ele arrasta. Então, é uma honra estar com vocês aqui, né, todas, e você maravilhoso, aqui representando o Sagrado Masculino, uma honra. É uma honra estar com a Mura e poder ter um exemplo vivo. Imagina só, que eu não estou falando de alguém de distante, alguém, estou falando de alguém que a gente pode se aproximar e dar uma olhada, né? É, e se inspirar, né? E se inspirar a ser, botar o nosso ser mesmo. E sem medo. Sem medo de que vai ser arrogância, sem medo de que eu estou me achando, sabe? É simplesmente ser. E se não tá, se tá difícil chegar nesse ser, cola em alguém. Olha para alguém assim que você quer se inspirar. Olha para aquela pessoa e fala: quais qualidades que eu estou vendo saltarem nessa pessoa e que eu quero ver crescer. Quando a gente quer ver uma planta crescer, o que a gente faz? A gente observa, a gente olha se ela gosta da luz, se ela gosta da sombra, se ela está precisando de nutrientes, precisando de água. A gente É uma cuida. referência, né? Aí você vai buscar como uma referência. Então, se é para se comparar, escolha alguém para te inspirar, para você falar, você olhar e falar assim, eu estou caminhando, e se eu estou vendo essas qualidades nessa pessoa, é porque eu tenho também. Eu só reconheço aquilo que eu já conheço, então eu olho, olha, eu tenho isso, talvez não esteja tão vicejado, talvez não, uma flor não precisa estar 100% aberta, para eu falar que essa planta já floriu. Ela tem um broto, né, um botão, ela vai se abrindo, se abrindo, se abrindo. Então, olhar para a gente, como a gente olha para um botão com alegria, com reverência, sabe? Com satisfação. Então, que eu aspiro que essa nossa noite tenha sido, assim, aquele adubo necessário para a gente florescer mais um pouco, vicejar, porque o mundo precisa disso. Agora a gente está vivendo, tem várias amigas psicólogas falando, né? A gente está agora nessa fase de outra fase que já era esperada do Covid, que é um grande luto coletivo que está sendo elaborado, né? Então, uma outra onda, né? E aí nós sobrevivemos, nós estamos aqui, estamos vivendo os desdobramentos dessa pandemia, com várias questões emocionais aparecendo. Então, o mundo precisa mesmo da gente, que a gente seja alegre, que a gente viva, que a gente inspire. Então, uma alegria estar com vocês nessa noite, Isabel. Vocês já entenderam, né? Por que eu insisti com ela? Porque ela é pontual e assim, com amor, né? Com amor, com delicadeza, com leveza, simpatia. E sabendo, né, gente? Porque ela fala de umas coisas tão complexas, como se fosse assim, tão simples, né? Porque é isso, quando a gente tem intimidade com a coisa, você vai falando do complexo de forma simples e a gente que não entende nada até começa a entender. E Mas eu acho que esse é o objetivo, né? eu me sentindo íntima. Tô super me sentindo íntima. Adorei, adorei. Gratidão. Nossa, Júnia, gratidão. É sempre uma honra mesmo estar com você nas suas rodas, nas suas coisas. Nossa, é muito bom te acompanhar também com tudo que você compartilha. Muito bom mesmo. E grata novamente a todas aqui e ao Ivanci, né? Mas agradeço demais a presença aí de cada uma, de cada um. Agradeço mesmo, de coração. Ótimo. Quem quiser dar um tchauzinho para a Bel, abrir aí o microfone. Boa noite, até breve, até a próxima.
Tchau, Bel. Obrigada, Saudade. Obrigada, Tati. Tchau, saudade. Vou matar a saudade da Bel um pouquinho, né? Ah, Com tá. certeza. Pois Acho que eu é. perguntei lá se eu podia participar. Não tinha visto no grupo aí que a gente tinha postado nos irmãos. Ah, Não sei como é que muito bem. Nossa, brigadão eu demais. E é falei tão assim, bom, né? ele é só de mulheres, mas falei assim, eu quero participar. Falei assim, né, ver se eu posso. Claro, claro. E é muito bom, né? A internet é uma coisa que a gente usando, né, aí ao nosso favor, parece que a gente tá aqui, né? Todo, imagina assim, né? Todo mundo aí junto. Muito legal mesmo. Uhum. Mas ótimo, gente. Gratidão, gratidão. Então, gratidão. Gostei muito, Bel. Tirei umas dúvidas que eu tinha aqui. Ó, Ah, eu tá vendo fico. aí? A mulher tá falando, pedindo para eu dar uma paradinha, mas vou continuar. Não, eu tirei dúvida com ela também, mas tá tudo certo. Muito bem, muito bem. Ai, Nada a ver com isso. Tchau, Bel. tchau, Andréia. Obrigada, viu? Gratidão, gente. Gratidão. Gratidão mesmo. Ah, obrigada, Lidiane. A Vanessa escreveu aqui. Obrigada mesmo. Gratidão mesmo. Eu também agradeço muito, Vanessa. Tchau, gente. Boa Grande noite. beijo. Até. Ah, gente, deixa eu parar a gravação. Vocês fiquem aí que eu vou fazer o sorteio. Ah, tem um sorteio, né? Até. Deixa eu parar Que eu vou aqui. ganhar, o online é meu, tá? Ah! Vocês, por favor,